Bom dia, a paz do Senhor, que Deus inunde o seu ser nesta manhã de quarta-feira, que Deus abençoe a sua vida, esteja ligado a você, cante um louvor hoje, faça sua oração, leia um versículo da Bíblia, tenho certeza que vai ser abençoador dentro do seu coração. Hoje nossa nação está precisando muito de oração, nós estamos numa pandemia aí, parece muito mais avançada do que em 2020, né? E nós temos que orar por todos aqueles que estão hospitalizados e precisam da nossa oração. Fique em casa se você puder. Se você está trabalhando, use a máscara corretamente. Não deixe de usar a máscara, não deixe de usar o álcool gel, não deixe de lavar as suas mãos, não deixe de ficar distante da outra pessoa, porque nós não conseguimos imensurar o tamanho que está avançando esse vírus, né? Então, eu gostaria hoje de pedir para você, fique em casa se puder. Se não puder, quando você for trabalhar, faça todos os parâmetros corretamente para que você não pegue e para que você não passe, né? Então hoje nós vamos falar sobre Êxodo 35, que diz assim: Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isto que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isto que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo. A mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul,
púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que havia feito: fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. E como Deus nos dá o dom de fazer algo diferente, né? Algo que a gente nem imagina ou nem tem na cabeça que pode fazer aquilo, né? É algo assim que a gente não consegue imensurar o tamanho do talento, o dom que Deus nos dá. A gente vê muitos e muitos artistas aí que tem um talento assim que você fala, nossa, mas como que ele conseguiu fazer isso? Deus lhe deu o talento para fazer aquilo, né? Então a gente vê artistas, pintores, né, desenhista na madeira, que desenha na madeira, que faz trabalhos lindos, maravilhosos. É um dom que Deus deu para aquela pessoa, para que ela faça. Pintar parede. Nossa, são tantas artes que existem. Manuseio com as mãos, fazer obras de arte com a mão, fazer obra de arte com uma árvore. Gente, tem tantos trabalhos magníficos que a gente vê. Se a gente olhar pelo mundo todo, a gente vai ver sempre um trabalho artístico aí, né, nas cidades, dando aí a continuidade, né, do dom que Deus deixou para que eles fizessem, né? Aí aqui no versículo 36, vamos ver se eu consigo dar continuidade, ele é um pouquinho longo, mas vamos tentar fazer o 36 também. Ó, Bezalel, a Oliabe e todos os outros homens, a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente
para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. Olha que bênção. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Eles costuraram 5 delas uma nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prender as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma só cobertura. Uma cobertura só, né? Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola, que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. O tempo não vai dar e nós paramos no versículo 31, tá? Mas aí a gente dá continuidade para amanhã, tá? Desse finalzinho.